A coisa mais efetiva que eu faço para ajudar os membros é procurar conversar com eles, explicar o propósito da história da família e os processos de como você fazer a história da família. Também deixar claro de que não é só levar nomes ao templo, mas é montar um histórico, realmente uma história da família. O processo que eu uso para ajudar os membros a encontrar seus antepassados é, no geral, ir até a casa deles ou levá-los até o CHF. Através de um formulário, tentar identificar as informações que eles já possuem, como nomes de parentes, e de forma que sejam as mais confiáveis possível. Fazer o registro deles no site, no Family Search, e então dar início ao trabalho. As bênçãos que tenho recebido por ajudar os membros são, primeiro de tudo, vê-los mais motivados com a história da família. Ver que eles se fortalecem, aumentando a frequência ao templo, porque eles têm um porquê ir ao templo, né? E na minha própria família, a minha história da família tem sido muito facilitada por ajudar os membros. Eu sinto que o Senhor tem me ajudado muito nesse trabalho. Eu tenho conseguido encontrar coisas que antes estavam mais difíceis e agora estão mais fáceis de achar. Eu tenho visto os membros receberem muitas bênçãos quando levam o nome de seus antepassados ao templo. Uma das grandes bênçãos que nós percebemos é a alegria nos batistérios. As pessoas, principalmente as de mais idade, elas sentem uma alegria imensa. Você vê-las chorando, elas realmente se emocionam com isso. Também os jovens, eles, quando estão no batistério, você percebe que eles estão preocupados em fazer tudo certinho, e principalmente quando eles levam nomes de antepassados deles. E muitas vezes os parentes não são membros da igreja, só o próprio jovem. E ele dá uma importância muito grande para aquele trabalho, e ele passa a dar mais importância também a outros aspectos da igreja, como seminário e como as reuniões da igreja sacramental. Ele fica mais firme, mais atuante na igreja, fazendo a história da família. O processo que nós usamos para ajudar os membros a encontrar seus antepassados primeiro nós usamos um formulário, onde ele identifica os seus antepassados. Geralmente eles não têm muita experiência com a história da família. Nunca fizeram, muitas vezes são membros novos. Então, com aquele formulário, ele tem uma referência dos principais dados que ele deve colocar. Identificando esses dados, então nós procuramos saber se essa pessoa tem um computador com acesso à internet na sua casa ou não. Se ela tem o computador em casa, nós vamos até a casa da pessoa e ajudamos ela a se cadastrar no Family Search e mostramos a ela como ela pode incluir aqueles antepassados que ela já identificou no programa. E também como gerar os dados para que seja feito o trabalho no templo quando necessário. Se ela não possui o computador, nós acompanhamos, apresentamos o CHF da estaca. E marcamos um dia e vamos com essa pessoa até o CHF para fazer com que ela conheça o programa, cadastre os seus antepassados e então inicie o trabalho do templo quando necessário. Muitas vezes, na maioria dos casos, 100% eu diria, todos têm um antepassado que precisa de ordenanças. E assim e dado início ao trabalho. Depois que é feita essa primeira fase, então nós procuramos envolver essas pessoas de forma que elas tanto ajudem outros a fazer o trabalho, iniciar o trabalho, também que elas continuem fazendo o trabalho por sua própria família. Quando elas começam a ensinar as outras pessoas, então elas sempre mantêm na mente, mantêm viva a ideia de que elas também precisam continuar o trabalho, né? E não se esquecem de como fazer porque estão sempre lidando com isso.